Boa noite, senhoras e senhores. Quando falamos do oráculo de Delfos e da recomendação dele de conhece-te a ti mesmo, falei que ia tentar conciliar isso junto à figura de Sócrates. É o que vamos tentar fazer hoje, falar desse personagem da história universal, história do pensamento universal. Vejam que nós vimos que Sócrates, um cidadão ateniense, recebeu a notícia que o oráculo havia indicado que ele era o mais sábio dos mortais. Ora, vamos tentar entender isso na perspectiva em que Sócrates estava vivendo. Estamos falando da Atenas do século V a.C. Atenas no século V representou o apogeu da civilização grega. A sua mais expressiva manifestação, o ápice daquilo que a gente chama da cultura grega. Atenas havia sido a grande líder, aquela que comandou os gregos contra os persas. E Atenas conseguiu tirar proveito disso, se tornando uma potência econômica e política, tornando-se a mais importante das polis entre todas as polis gregas. Nesse apogeu ateniense, isso envolveu a arte no seu esplendor, a escultura, a arquitetura, o teatro e, dentro de tudo isso, um grande incremento econômico. Atenas era uma cidade cosmopolita, onde afluíam, onde tudo chegava e tudo era processado dentro da cidade ateniense. Pessoas, recursos, ideias. E nessa época, em Atenas, vai se consolidar uma das grandes criações do gênio grego, a democracia ateniense. Algo absolutamente novo, algo inédito na história da humanidade. A democracia, ela se inicia em cima de um princípio muito simples, o princípio de isonomia. Iso é um prefixo que significa o mesmo. Nomos, direitos. Os mesmos direitos. Vejam uma coisa simples. Aqui, uma assembleia de guerreiros reunidos em círculo. Um guerreiro assume o centro e tem a palavra. Nós temos guerreiros situados em todo o círculo. A que distância eles estão do centro? A mesma distância. A isonomia, a base da democracia, significa que qualquer um dos cidadãos pode estar no centro e a distância é a mesma. Ora, quando eu digo qualquer um dos cidadãos, a gente tem que sempre entender. Estamos falando de um período histórico específico. Cidadão ateniense são os homens nascidos em Atenas. Ela é uma democracia que exclui as mulheres, exclui os escravos, exclui os estrangeiros. Mas para aqueles homens atenienses, cidadãos atenienses, surge o direito ao uso da palavra. E também aflui nessa época, é justamente em Atenas, que vai se desenvolver o surgimento de professores que vão ensinar a quem puder pagar, a elite econômica dos atenienses, a arte de persuasão, a arte do convencimento. A gente agrupa, dentro do pensamento filosófico, esses pensadores com títulos de sofistas. São homens como Górgias, como Hípias, que vão ensinar como eu construo um argumento, como eu consigo ter o dom da oratória, como eu consigo utilizar do meu discurso para convencer a plateia, seja qual for a plateia, mas principalmente a plateia da Assembleia Política. Porque a cidade de Atenas respira o que a gente chama de as decisões da polis. E justamente aqueles que decidem sobre a polis fazem política. Pois bem, é nesse lugar que vive Sócrates. Agora imaginem Sócrates recebendo a mensagem de um Deus. Porque o oráculo de Delfos, a pitonisa, ela expressa a voz, ela expressa
amântica, ela expressa a palavra do deus Apolo. Um deus diz para Sócrates que ele é o mais sábio dos mortais. Isso vai modificar a vida dele. A partir daí, Sócrates adota uma postura que é traduzida com a sua reação, né? Eu só sei que nada sei. Eu só sei que nada sei pode ser interpretado de várias formas. Mas me parece que, fundamentalmente, significa que eu sei o meu tamanho. Vejam, peguem um fato qualquer. Peguem o que está acontecendo agora, a Covid-19. Eu escuto uma notícia sobre a Covid-19 e faço rapidamente o meu raciocínio. Ah, é uma gripezinha? Não tem problema. Porque eu nada sei. Mas quando eu começo a entender como funciona o vírus, como é o contágio, como é que eu vou fazer para tentar segurar essa onda, eu começo a ver, mas eu não sei quase nada. E aí está o mérito de Sócrates. Saber que não sabe. E por saber que não sabe, ele procura aprender. Ele vai procurar quem sabe. E a partir desse momento, Sócrates vai fazer uma coisa inusitada. Ele vai passar o restante de sua vida conversando com as pessoas. No espaço público, que é o espaço masculino, no centro da cidade de Atenas, no que os gregos chamavam de ágora, que é uma espécie de mercado, centro político, onde as pessoas se encontram. Sócrates vai abordar as pessoas e vai fazer o diálogo, perguntas e respostas, utilizando um método, que vai ser o método socrático, que no primeiro momento vai fazer perguntas para as pessoas e vai demonstrar que as pessoas pensam que sabem, mas quando tentam explicar para Sócrates coisas como, por exemplo, o que é a beleza, o que é a verdade, o que é o amor, elas percebem que realmente não sabem, que tem uma resposta que Sócrates facilmente mostra que é insuficiente, que não tem base. E aí Sócrates vai partir para o segundo momento do seu método. Ele chama isso de maiêutica. Maiêutica é uma palavra grega, porque Sócrates era filho de parteira. E veja que o trabalho da parteira é trazer aquela vida que está no interior da mulher para fora. Sócrates, por analogia, vai dizer que ele vai ajudar as pessoas a trazerem de dentro dela a sua verdade. Não a verdade pronta, não a resposta pronta. Essa Sócrates vai demolir. Mas vai, através de perguntas e respostas, fazer com que a pessoa faça sair de si a sua verdade. E vejam que o que Sócrates faz, diferentemente daqueles outros professores chamados sofistas que cobravam para ensinar, e cobravam para ensinar um saber pronto, Sócrates vai ajudar as pessoas a cumprirem o mandamento, a recomendação do oráculo, de conhecerem a si próprios. Somente eu conhecendo a mim mesmo, somente eu examinando as minhas próprias circunstâncias, eu posso ter acesso à minha verdade. Por isso Sócrates é considerado um divisor de águas na filosofia. Assim como um outro divisor de águas, assim como Jesus Cristo, nós dividimos, quando falamos em Jesus Cristo, o mundo entre antes e depois de Jesus Cristo. Quando nós falamos em filosofia, nós dizemos que existe a filosofia antes e depois de Sócrates. Tanto assim que vamos juntar todos os pensadores e vamos agrupá-los com os títulos de aqueles pensadores que vieram antes de Sócrates, os pré-socráticos. E depois, aqueles que vieram depois de Sócrates. E assim como Jesus Cristo, Sócrates também não escreveu nada. Ele falava com as pessoas. Tudo que nós sabemos, tudo que nós conhecemos a respeito de Sócrates veio daqueles que eram os seus discípulos, os seus alunos.
assim como Jesus Cristo. Principalmente Platão, é o grande nome que vai nos trazer, vai fazer chegar até nós a mensagem de Sócrates. Uma mensagem que penso continua atual. A prática do autoconhecimento. Era isso por hoje. Até!